Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Balé. E hoje é uma honra e uma grande alegria para mim estar aqui com a minha convidada, a ilustríssima professora doutora Marta Häusler, que é doutora em Ciências do Movimento Humano, formada em Educação Física pela Unicruz, cursou mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, também em Ciências do Movimento, é uma grande estudiosa das ciências do movimento humano, professora por mais de 30 anos na ESIF de URGS, onde eu a conheci e tive a honra de ser aluna dela, o prazer, e através das cadeiras de medidas e avaliação e de aprendizagem motora. E aí hoje eu a convidei para conversar e ela aceitou o meu convite, muito obrigada por estar aqui comigo e por estar compartilhando todo esse teu conhecimento aí com quem possa se interessar, né, por aprimorar. Muito obrigada, é uma honra para mim. Muito bom, prof. Então, realmente, assim, você começou a fazer a proposta das lives, né? Começou a interagir lá no Instagram, e aí eu achei aquilo maravilhoso, porque às vezes falta tempo, né? Ou a gente produz e se dedica à produção intelectual e está lá escrevendo e dando aula e tudo mais, ou a gente está mostrando o que a gente está fazendo e compartilhando com as pessoas. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo é bem desafiador, né? Tem gente que já consegue, principalmente essas gerações aí mais novas, que conseguem falar segurando um celular e fazem as coisas assim tudo ao mesmo tempo, né? Mas fiquei muito feliz e queria dizer que é incrível esse projeto, então eu já vou deixar aqui o Instagram da prof, @Marta Häusler. No final eu lembro vocês de novo, segue lá, porque realmente tem muito conteúdo, tem umas atividades lá, uns desafios para a gente se testar, muito legal também. E levando essa informação, então, de ultra qualidade, né, para mais e mais pessoas. E aí, quando eu vi aquilo lá, eu pensei, nossa, eu preciso conversar sobre isso com ela, eu preciso falar mais. Eu já era aquela aluna que fica correndo atrás do professor nos corredores, assim, né? E aí a professora ia andando de um lugar para outro, eu ia atrás dela, tagarelando bastante. E aí eu disse, preciso tagarelar um pouquinho. Então, eu já vou começar perguntando aquilo que mais me motivou, né, a te trazer para essa conversa, porque era algo que tu salientava muito e que para mim é muito importante hoje, muito dolorido até, eu diria, que é essa grande questão que as pessoas têm, que eu chamaria assim de um movimento cognitivista, porque é tudo centrado nesse desenvolvimento das capacidades intelectuais, não importa quem, não importa professor de quê, não importa se é educação infantil ou se é o inglês, é tudo visando essa ultra alfabetização, as crianças têm que ser ultra matemáticas, é tudo ultra, né? É tudo vestibular, é tudo muito voltado para a questão intelectual, para a questão cognitiva, mas porque depois tu vai explicar, provavelmente, cognitiva é muito mais do que a gente relaciona, né? Com essa questão intelectual, assim. E aí, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, então, e aonde que se encontra o corpo nesse processo, ou aonde que ele se perdeu, talvez, nesse processo desse excesso de visão do cognitivo, esse excesso de vamos cuidar da mente, o corpo fica para lá. Como que tu enxerga isso? Fica bem à vontade para tratar também das pautas. Pode ir emendando uma pauta na outra, não tem problema nenhum. Bom, a questão é a seguinte, né? Vamos começar exatamente por um ponto que você levantou aí, que poucas pessoas falam disso, né? Que é a diferença entre cognitivo e intelectual, né? O intelectual é um conhecimento produzido, né? Escrito, falado, né? Mas é um conhecimento produzido, né? Então, quando eu vou trabalhar com o intelectual, né? O cognitivo entra em ação. Só que o cognitivo não é só a capacidade de ler, escrever e compreender, vamos dizer assim, né?
ele envolve emoção, ele envolve aspectos fisiológicos, emocionais, psicológicos, sociais, né? Tudo vai interferir nessa forma com que você vai lidar com esse conhecimento intelectual. Né? Então, não é tão fácil assim você dizer, eu vou pegar um determinado conteúdo e vou trabalhar com meu aluno, porque isso aqui é um conteúdo cognitivo. Não, espera aí, é um conteúdo intelectual, né? O cognitivo vai envolver muito mais coisa. A partir do momento que você olhar assim, bom, este conteúdo aqui, na hora que eu for trabalhar, ele está cheio de questões sociais, emocionais, né? Motoras. Para você aprender alguma coisa em termos de movimento, vamos pegar, por exemplo, o vôlei. Se aprender a jogar vôlei, né? O teu acionamento principal é o cognitivo. Para quê? Para você saber, o intelectual vai saber quais são as regras, quais são as técnicas, né? Mas na hora que você vai botar isso em movimento, né? Eu tenho que entender, e esse entender como é que o movimento é feito, né? É que é o aspecto cognitivo. Agora, realmente, a gente vem num crescente que eu não sei onde é que vai parar, né? De colocar essas atividades intelectuais como centro da vida das crianças. Ora, o tempo que... Meu marido tem 87 anos. No tempo que ele estudava no colégio, se decorava tabuada, né? Se lia muito, se estudava muito, né? A escola exigia que aquele conhecimento, seja lá da forma que fosse, aquele conhecimento tinha que ficar embutido na mente da criatura, né? Então, era uma disciplina ferrenha para que você colocasse aquele conteúdo intelectual na sua mente. Tá? Mas, fora dali, havia o estímulo e a liberdade para a atividade motora. As crianças brincavam, né? A aula de educação física era aula de educação física, mesmo que você vê, mas era aquele movimento militarista, não sei o quê, tinha de tudo, né? Havia uns jogos nas escolas, aproveitando aquele espaço ali, e era dada importância para isso, né? Meu marido ele jogou tênis, ele remou, né? Fez um monte de coisa todo lá na juventude. Tá? Por quê? Porque havia esse estímulo, né? E a liberdade, se andava na rua, se corria, se andava de bicicleta, se passeava, se fazia trajetos a pé, né? Longos até, ele disse que caminhava. Eu ainda peguei muito disso, até por ter nascido no interior. Eu peguei muito essa questão de você poder correr, brincar, subir em árvore, pular cerco, fazer o que você quisesse, né? Então, a gente acabava, de uma certa forma, tendo aquele esforço, né, para a memorização intelectual na escola, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma liberdade e estímulo para a exploração motora. Por isso que eu acho que essa geração a gente chama hoje de muito inteligente, né? Eu não sou muito, não. Porque qualquer coisa... Você vê, a Mary fez fisioterapia agora na década de 17, né? Foi nesse período ali de 17. Ora, meu marido ali com 5 anos atrás, com 80 anos, né? Pegou coração de boi, rim de boi, né? E foi dar aula para ela. Uma coisa da anatomia do início da medicina dele. Né? Então, poxa, é porque a coisa ficou. Agora, também ficou por quê? Porque tinha significado, porque tinha um envolvimento emocional, né? Além da disciplina. Não descarto isso aí, acho até que, num determinado momento, existe uma dose de disciplina autogerenciada, que
é como eu coloco, né, que as pessoas têm que ter, porque senão você nunca vai, o primeiro obstáculo que você tropeçar, você vai largar o que você está fazendo, né? Então, é a disciplina que vai nos ensinar a superar isso aí. Na live sobre percepção, não, foi sobre motivação, eu falei, eu digo, foco e perseverança, né? Eu quero isso, eu vou, me dedico, me atiro, eu vou, né? Mesmo quando não tiver mais vontade. Mas você viu como é que eu já estou desviando? Já estou indo embora. Então, Segura. esse, então aconteceu isso aí. Aí veio um período, né, em que, basicamente, o período que meus filhos estudaram, né? Acho que basicamente isso, década de 90, início dos anos 2000 ali, né? Que essa exigência na escola caiu. Essa exigência era muita liberdade de fazer as coisas, métodos alternativos, tal e coisa, né? E agora o pessoal está puxando já desde 2015, a década passada, vamos dizer assim, né? Que há uma retomada da parte intelectual, né? E está muito focado. Tá focado demais. Eu tenho aqui do meu lado, meu neto tem 10 anos, está fazendo as aulas online. Ele começa a aula a 1h da tarde e termina às 6h30. Quer dizer, na frente de um computador online, isso é massacrante, né? E eu estou vendo realmente essa coisa assim, você tem que saber, tem que memorizar, tem que isso, tem que aquilo, né? E vem um jogar de uma chuva de conteúdos por todos os lados, assim, né, que a criança fica doida. E cadê aquela liberdade que era o que compensava tudo, que era o que compensava o emocional? Não tem mais. Não tem estímulo a brincar, não tem estímulo a jogar, não tem estímulo a fazer alguma modalidade que seja motora, dança, artes marciais, né? São muito poucos os pais que estão fazendo isso, né? Estão correndo junto para tentar fazer. E aí eu só quero deixar claro uma coisa, né? Que os pais que ficam, não sei o quê, mas isso é bobagem, ou professores também, né? O cérebro, ele é o formato dele, né? Ele tem circunvoluções, que são aquelas entradinhas assim, né? Tem circunvoluções. Os neurônios, eles ocupam área, tá? Eles vão se organizando e ocupando área. Se eu tenho uma área aqui, assim, eu tenho X neurônios. Se eu aumentar essa área, descendo aqui, subindo aqui, eu vou ter 2x. Tá? 1x, 2x, não, um é aqui assim. Depois vai descendo. Então, quanto maior essas circunvoluções, mais profundas, mais o indivíduo consegue reter informação, né? Mais ele consegue resolver problemas, porque a grande chave do aprendizado não está em repetir, né? Está em solucionar. E você está com um problema ali, motor, você quer fazer uma coisa e você vai, como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, é isso que vai fazendo. E a atividade motora, como ela não é nada que venha num pacote para você botar dentro da cabeça, você tem que se mexer para entender o movimento, né? O que acontece? Esse dinamismo cognitivo, esse é cognitivo, né? De como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou botar o pé ali, como é que eu vou chegar na bola, né? Você não está fazendo isso conscientemente, mas o teu cérebro está, né? O tempo todo, né? Solucionando problema, vem o problema, solucionando o problema, né? E é isso que vai aumentando, né, a quantidade de neurônios, de
a rede neuronal vai aumentando e a tua capacidade de reter conhecimento e de resolver problema, ela vai aumentando. Então, é um exercício. Sem atividade motora, a criança fica extremamente limitada. Não adianta querer colocar 10 livros na cabeça de uma criança que não sabe correr, porque não tem espaço para ficar lá, nem rachando a cabeça, não cabe 10 livros lá dentro. Tá? Então, é uma coisa assim para se pensar. A criança que tem liberdade de movimento é uma criança que aprende muito mais fácil. Então, você vai ter, no movimento, né, a base necessária para essa aprendizagem intelectual que está querendo ter. Né? A criança vai aprender muito melhor, porque tá ali, né? Então, com essa limitação que existe, bom, agora tem mais a pandemia para entrar no meio dessa história, né? O isolamento, o estímulo dos computadores, dos jogos, e essa inatividade, né? Nós estamos numa cultura da inatividade. Isso faz muito mal. E aí a gente começa a ver crianças que vão se tornando adolescentes, que vão se tornando jovens, e, de repente, dentro disso tudo aí, pipoca um que sai matando os outros, né? Pipoca um que não consegue arrumar um emprego. Ah, mas fez a faculdade, e daí? Ele não vai conseguir trabalhar com o livro aberto na frente, né? Ou ele sabe o que ele vai fazer, ou não tem condição. Exatamente. Né? Tu sabe que quando tu falou em... Eu anotei várias coisas aqui, né? Tu falou em pouco estímulo, e aí tu falou ali da questão dos pais que não colocam, né? Pouco estímulo para o movimento, mal colocam numa atividade. A gente até tem algumas alunas que fazem várias atividades, mas uma outra coisa que eu também vejo muito é que as atividades, elas só são interessantes para os pais, né, na visão desse movimento que a gente vive aí, intelectual, se elas aperfeiçoam o intelectual, mas não desse modo como tu está falando, porque eles não conseguem entender isso, né? Eu lembro que durante muito tempo eu usei um aprendizado, né, que eu trouxe, que é a questão da mielinização, né, de como o movimento vai melhorando a mielinização do neurônio, vai tornando ele um neurônio mais forte, então ele se mantém e tudo mais. Eles não têm consciência disso, então eles colocam a criança lá, e aí muitas vezes nas aulas de balé a gente vê esse tipo de incentivo para que ela melhore para a escola, entendeu? Então, assim, eu vejo professora de balé dizendo que ensina o movimento de pinça na sua aula, tô lá fazendo balé, lá pelas tantas eu vou fazer o movimento de pinça, porque vai ajudar a criança a segurar o lápis melhor. Gente, e aí eu lembro muito, muito, muito claramente na minha cabeça, e olha que faz 15, 2008, 2018, 19, 20, 21, olha o meu pré-operatório aqui, contando os dedinhos, faz 13 anos que eu saí da universidade, e eu lembro que tu falava da brincadeira do stop, aquela que a gente joga a bola para cima e que trabalha o freio-vitório, e aí para a criança não passar da linha do caderno e tal. E aí eu digo assim, gente, vocês precisam saber isso. É isso que vocês têm que saber. Eu não vou ensinar a criança a frear só por frear, ou a pessoa tem que entender como que o corpo está envolvido, né? E a gente é um corpo. A gente é tudo isso, né? A gente não é só uma mente, porque senão a gente não precisava do corpo, né? Não vinha nessa estrutura, a gente vinha em outra. Eu vejo muito essa questão da intelectualização, porque parece que a gente tem que ser tão bom quanto os robôs, sabe? Então eu tenho que... E não, o robô está ali justamente para armazenar, né? Deixa o computador armazenar a informação, e a gente não precisa ficar armazenando, a gente precisa justamente aprender quais são as formas, qual é o jeito que eu tenho de fazer isso, de fazer aquilo, aquele outro. E aí essa frase, assim, a grande chave do aprendizado não está em repetir, está em solucionar. Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que é uma lição, assim, né? Se a pessoa conseguir enxergar isso, já sai daqui com uma baita lição. Pode falar. Não,
Só suspiro mesmo. Tá. Então, eu fiquei refletindo assim, sobre isso, sobre esse cuidado, né, de como a gente também oferta o nosso trabalho, o que a gente está passando, porque daí tu vive num mundo intelectualizado, num mundo de resultado. Então, acaba que tu te sente impelido a entregar resultado. E aí, até indo ao encontro disso, eu lembro que a nossa primeira grande conversa, né, que foi em função de o que eu vou escrever no meu trabalho de conclusão e tal, foi porque eu cheguei te perguntando o seguinte: como que eu faço para saber se as minhas alunas estão aprendendo o que eu estou ensinando tecnicamente? Eu queria avaliar, né? Foi lá em medidas de avaliação ainda. Eu queria avaliar elas. E eu sempre trabalhei com crianças, assim, numa média de 6 anos de idade. E eu queria avaliar a técnica delas. Hoje eu olho para isso e digo, ai, Samanta. Mas na época e o pior, no meu entendimento, é que a gente ainda vive isso, né? A gente ainda vive esse tecnicismo e as pessoas querendo que as crianças de 5, 6 anos tenham uma ótima técnica. E aí a gente então teve essa conversa e aí eu queria trazer essa questão, né? Então, as aulas de balé muito voltadas ainda para a técnica, e aí a gente falou sobre a aprendizagem motora, sobre esse desenvolvimento integral. Eu lembro que na época tu me perguntou se já existia algo escrito, né, dizendo, não, mas então a criança tem o passo que ela tem que saber e tem alguma coisa que descreva esse passo para eu poder avaliar, eu vou precisar saber isso. E aí eu falei que não, enfim, até porque o balé e a dança, né, são atividades especializadas, então o que tem escrito para a criança? É desenvolvimento motor, ó, ela faz o rolo para frente assim, ela corre assim, ela chuta assim. E aí eu te pergunto, né, trazendo esse olhar, com o que as profs de balé deveriam realmente estar se preocupando nas suas salas de aula? E todos os profs que ensinam atividades especializadas para crianças menores de 8 anos, com o que eles deveriam estar se preocupando, para o que eles poderiam olhar mais, além da técnica? Olha, Samanta, primeira coisa, o aspecto emocional. A criança tem que sentir prazer em estar ali, né? Ela tem que estar feliz. Ela tem que fazer coisas dentro da capacidade dela para ela ter êxito. A criança que começa a fracassar, no sentido de não conseguir fazer aquilo que a prof está mandando, e a prof corrige, a criança erra de novo, a professora corrige, isso vai desestimulando completamente, né? Então, tem que se criar alternativas de tornar o espaço da sala, né? Não o espaço físico, né? Criar na aula um ambiente emocionalmente gostoso, né? E buscar aquelas coisas que chamam a atenção da criança, né? A outra coisa, aí por parte dos professores, né? Todo mundo que trabalha com criança, principalmente quando se trata de atividades especializadas, eu acho imprescindível que, além de ter, talvez, feito a faculdade, ter cursado uma cadeira de desenvolvimento e aprendizagem, esquece e volta para estudar, né? Você precisa entender o desenvolvimento, a aprendizagem, o processo de aprendizagem. O que, basicamente? Pega o livro lá do Schmidt, tem 10 capítulos, onde é que eu vou focar ali dentro? Habilidades e capacidades, né? É a base, é isso que a criança tem que ter estímulo, capacidades e habilidades, certo? E isso tem que ser trabalhado de uma forma lúdica, simplesmente isso. Agora, dentro do balé, eu tenho certeza, né, que certamente surgem pessoas, né, que vão dizer assim, mas se a gente não começar a trabalhar a técnica muito cedo, depois não vai.
Eu digo, vai. Se você souber fazer o trabalho de base bem feito, né, vai. E eu digo isso por experiência própria, não com balé, né, mas com a ginástica, que ela está artística agora, né, porque já foi para a olímpica, artística, ela está artística ainda, Eu acho que né? sim. É. Então, dentro da ginástica artística, o que acontece? Eles pegam as crianças cada vez mais cedo. Eu ouvi há pouco tempo, eu li uma notícia que o Esporte Clube Pinheiro, em São Paulo, estava selecionando criança de 4 anos para a ginástica artística. Dá uma dor, né? Se bem que a gente tem que tomar muito cuidado para deixar enganar pelo hobby. Uhum. Eu conheço vários lugares aqui em Porto Alegre e região metropolitana que eu conheço, escola de natação, escola, o balé, escola de basquete, escola de futsal, são as que eu conheço, em que os professores pegam as crianças com 5 anos de idade, mas fazem o trabalho de base escondido atrás da bola, eu digo, né? Então, eles deixam a criança viver no ambiente do esporte, com o material usado no esporte, mas eles fazem atividades lúdicas para elas desenvolverem as suas habilidades e as suas capacidades. E aí, quando chega nos 8, 9, manda a técnica e a coisa vai bonitinha. E quando eu disse experiência própria, na época que eu estava em Cruz Alta, né, foi feita essa experiência lá, eu estava junto com a professora, a tia N, né, e era uma escolinha de ginástica olímpica na época, né? Era a escolinha de ginástica. Aí, o que acontecia? Principalmente as crianças não têm a menor noção do que é ginástica artística ou ginástica olímpica. Elas não sabem, com 4, 5 anos de idade, não sabem. Mas papai e mamãe, que queriam ter feito isso lá na sua juventude, não fizeram, descarrega em cima do filho. Então, vai. Né? Então, a primeira coisa, deixa a criança ficar, né, para ver se ela vai gostar. Se ela gostar e se sentir bem ali, continua. Se não gostar e não se sentir bem, papai e mamãe, vai procurar outra coisa, porque ela não, aqui não dá para ficar. Né? Não é o chão dela. Emocionalmente, ela vai acabar prejudicada se ela continuar. Né? Então, esse é o passo. Bom, as crianças que ficavam, elas faziam a mesma coisa. Paralela, barra, mini Trump, tudo que vocês possam imaginar dos aparelhos de ginástica, eles brincavam ali. A gente fazia atividades com eles, né, em que eles exploravam a flexibilidade, que a flexibilidade a criança nasce com ela, né? Ela vai perdendo à medida que vai crescendo. Então, se você pegar pequena e brincar com ela de ser flexível, ela vai ser flexível a vida inteira, né? Se ela mantiver, né, sempre explorando essa amplitude articular. Força, se penduravam em barra, pulavam para barra, subiam, né? Então, tudo foi sendo trabalhado na brincadeira. Tá? Aí, isso, eles tinham 5, não, tinham 6, desculpe, 6 anos as crianças. Eles passaram 6, 7, 8 anos na brincadeira. Até os 8, né, nesse trabalho de base. Quando foi no início do 9º ano, a gente foi inscrever a turminha para vir participar aqui em Porto Alegre do campeonato estadual. Olha a pretensão. Né? E aí eu tive a oportunidade de encontrar com a pessoa
que disse assim para mim, o que você está fazendo aqui? Aí eu digo, vim escrever as crianças, né? Ela deu uma risada, assim, aquilo lá que você faz, você está querendo trazer para cá. Uau! Eu digo, tá, tudo bem, não, eles vêm brincar aqui também, fica tranquilo aí, que... tranquilo, vamos lá. É só uma experiência para eles verem como é que é, né? Deixa para lá. Peguei o programinha de cada aparelho, tinha um programinha do Mirim B. Então, a gente chegou e começou a treinar as séries previstas para o campeonato. E trabalhamos 4 meses, efetivamente 4 meses, 3 vezes por semana. A gurizada primeiro. Você não tem ideia do que foi a viagem para os Altos Porto Alegre, né? De ônibus, todo mundo na farra, né? Aquilo era bagunça só. Depois nós ficamos na Sojipa, não sei se ainda tem, mas tinha espaço de alojamento na Sojipa, nós ficamos lá, né? E, no fim da brincadeira, saímos com medalha de segundo lugar. Que legal! Então, e eu só olhava para a cara da criatura, que nem para o pódio foi, e ria. Não podia fazer outra coisa a não ser rir. Então, gente, é isso aí em qualquer coisa que você vai fazer. Se você faz o trabalho de base, vocês estão no balé, tá? Então, é a sala do balé, é a barra do balé, é a música, muito bom trabalhar com a música do balé, mais umas musiquinhas infantis, né? Mas acostumar o ouvido da criança com a música boa, e a educação da musicalidade é espetacular, ela faz muito bem, né? Dizem que música e matemática estão assim, ó, né? Uma grudada com a outra. Então, e se vai fazendo, já vai fazendo, sim, deixa ela ver o que é a primeira posição, a segunda posição, aí desafia, né? Eu lembro, eu não sei se você chegou a ver, mas eu passei esse vídeo o da menininha da primeira posição, eu passei no primeiro, né, Mary? Está postado. Lá No Insta eu vi. No Insta. Da menininha, Uhum. ela não conseguia girar o pé assim para fazer a primeira posição, né? Uhum. Então, você está ali com ela tem dificuldade, faz uma brincadeirinha, bota uma coisa de cada lado, assim, presa no chão, né? Aí cria. Eu costumava dizer mata barata, mas hoje nem barata eu mato mais. Então, eu dizia mata barata, e a criança fazia mata barata, né? Então, cria alguma coisa que ela vai jogar um pezinho primeiro, depois o outro, e devagarzinho ela vai para os 2 pezinhos. Ela está indo, trabalhando para a tua primeira posição, mas só que de uma forma divertida, né? Uma coisa que vai ficar com ela, certamente, né? Então, e uma coisa que eu queria aproveitar aqui para dizer é o seguinte: se você tiver uma dor aguda de abdômen, muito aguda, febre, não é corona. Você vai fazer o quê? Você vai tomar chá? Você vai ficar deitado? Não vai aguentar. Você vai acabar procurando um médico, não vai? Aí o cara te manda fazer exame e diz assim, ó, direto para o hospital, você está com apendicite, né? Aí você vai para o hospital, os caras te botam aquele aventalzinho bonito que fica aberto nas costas, você vai para a sala de cirurgia, você vai questionar alguma coisa? Ou você confia nas pessoas que têm aquele conhecimento, você não sabe o que tem que fazer. Você não sabe nem fazer seu diagnóstico, né? Então, você tem que confiar no profissional que se preparou para isso. Então, papai e mamãe, né?
quer perguntar, quer esclarecer dúvida com o professor, ótimo, acho muito bom, né? Mas confia em quem você está entregando sua criança, né? Isso é importante, porque esse profissional se preparou muito para estar ali, né? Ele não está brincando com teu filho, né? Exatamente, mas é que infelizmente, assim como em qualquer área, né, tem bons profissionais, maus profissionais. A dança, ela sofre muito agora que a gente tem a faculdade de dança, que a gente vai começar a entrar numa esfera de um estudo mais aprofundado, porque a dança sempre foi muito empírica e alguém me ensinou e eu saio ensinando também, né? Então, esses cuidados, assim, eles, eu não vou dizer que são mais recentes, porque, sei lá, 20 anos não é tão recente assim, mas em comparação a outras coisas que a gente estuda há muito mais tempo, são mais recentes, né? E o balé de base, ele nasceu assim, né? Inclusive, ele se chama balé de base, daí quando tu fica repetindo a palavra base ali, eu acho tão bonitinho, né? E as pessoas falam muito isso. Não, porque daí eu tenho que dar a base do negócio, daí eu digo, balé de base, é por isso. Porque porque assim, inclusive eu não quis sair do balé, e isso me gera algum problema hoje, mas eu sempre pensei assim, todas as crianças, né, 90% das meninas, ou até mais, vão fazer balé, né? A gente tem essa questão cultural, e chegam muito cedo no balé. Então, se essa é a única atividade motora que elas vão ter dirigida, ou uma das únicas, né? O que eu vou permitir que seja ensinado ali? Eu vou deixar qualquer professora vir especializar aquela criança? Não, então eu vou trazer um balé de base. Então ele começou muito centrado no desenvolvimento motor, e hoje a gente tem um trabalho, já faz 3 anos que a gente trabalha com o desenvolvimento socioemocional. A gente criou toda uma questão de desenvolvimento socioemocional e colocou dentro da metodologia, assim, super específica. E é isso, né? É trazer base para essa menina, para ela ser bailarina ou o que ela quiser, é o que a gente fala, né? Porque É isso aí. ela tem que ter essa base, eu não posso ficar trazendo uma especialização para ela em tandi, em plié, em primeira posição, ainda mais com exigência de 180 graus. E uma outra coisa que eu vejo muito delicada é a questão do lúdico, porque as pessoas relacionaram o lúdico, primeiro, a um excesso de materiais, né? Então, assim, para ser lúdico tem que ter o castelo, tem que ter o não sei o quê, e aí eu tenho que explicar para as pessoas, gente, um bambolê pode ser lúdico, uma cadeira pode ser lúdico, e não precisa ter nada, inclusive, para ser lúdico. Então, olha só, não é por aí. E a outra coisa é que o lúdico, a gente tem essa cultura de que o que não é sério não é bom. Então, como o lúdico, eu estou brincando, é divertido, é como se a criança não estivesse aprendendo. Só que as pessoas pouco sabem que a linguagem da criança é justamente essa. Né? E deveria ser a nossa também. A gente mata isso, mas a gente aprende, fixa muito mais as coisas se a gente estiver brincando, se a gente estiver achando gostoso, como tu mesmo já ensinou, né? Falando sobre motivação e sobre como a gente aprende. Então, esse olhar para a aprendizagem, eu quando ensino hoje outras professoras, eu passo uma lista das habilidades motoras e todas as questões dentro da aprendizagem. Inclusive, quando a Carla fez a cadeira de aprendizagem, eu tinha a minha listinha guardada, né? E aí eu mostrei para ela, disse, olha aqui, eu ainda tenho. E a gente sempre usou como conteúdo. Por exemplo, quando a gente fala da primeira posição, a gente não coloca porque a gente não se dá conta, mas eu estou trabalhando a dissociação, porque eu estou pensando só no pé ali ou na perna, eu estou fazendo um movimento que eu não estou trabalhando a parte superior do meu corpo. E quantas crianças fazem assim com a mão junto, né? No vídeo aquele, né, a menininha fica o tempo todo assim, fazendo assim, para ver se acerta o pé. Exato, sabe? Então, assim, o quanto eu preciso saber o que mais que tem ali e quais essas outras formas de trabalhar e como
a gente trabalha, por exemplo, a questão da manipulação, né? Então, a gente faz a bolinha no plié, que é um super exercício, assim, que é a outra colega arremessa a bolinha enquanto a coleguinha faz o plié, né? Faz o buraquinho no meio das pernas ali para arremessar. Então, eu estou trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, e eu tenho que ter essa consciência, né? Não é o plié pelo plié, não é o arremesso pelo arremesso, mas é esse contexto do acerto, do erro, né? De eu consigo, eu não consigo. Eu vou trazer só a última questão, assim, que tu falaste sobre disciplina, e eu achei bem importante, só para a gente fechar. Pode falar. Deixa eu só completar aqui uma coisa Claro. da fala anterior, porque quando você começou a falar, eu me dei conta que faltou. Quando eu falei em confiar no profissional, e aí você falou, como em todos os lugares tem profissionais bons e ruins, né? Eu uso como exemplo a compra online. Né? Eu, ano passado, com o início da pandemia, eu perdi muito dinheiro, porque eu olhava coisa no site, lindo, maravilhoso, comprava. Né? Aí, até que de tanto apanhar, eu aprendi a ver comentários, o que as pessoas dizem sobre aquilo ali. Então, é a mesma coisa, eu vou procurar um dentista, eu não vou bater na porta de alguém que eu não tenha a menor referência. Né? Eu vou procurar alguma coisa, alguém me indica. Então, isso é importante, né? Porque que tem gente boa no mercado, tem. Né? Era isso. Perfeito. Só para a gente finalizar, assim, eu acho uma questão muito importante da aprendizagem, né, e da nossa vida em sociedade, é a questão da disciplina. E aí tu salientaste muito bem isso, eu só queria reforçar, na verdade. Eu falo muito em autodisciplina, né? As pessoas adoram dizer que o balé é disciplina. Eu digo, gente, o balé não disciplina nada. O que acontece com o balé é que todo mundo quer colocar sapatilha de ponta, todo mundo quer fazer grand écart. Elas têm um objetivo muito definido, então elas vão fazer o que tem que ser feito para atingir esse objetivo. Isso é disciplina, não é o balé que faz tu fazer, é o quanto eu quero aquilo ali que faz eu fazer. Então, esse entendimento de que disciplina não é que não se ensina, mas é entender o propósito para que se faz aquilo, né? O aluno ele não faz um negócio para o professor. Ele tem que entender, e a gente tem que saber passar isso, de que ele faz para ele. Qual é o ganho que ele tem com aquilo que ele aprende. Né? Então, se tu quiser falar um pouquinho mais sobre essa disciplina, ou essa autodisciplina, né? O problema que a gente tem é porque a gente fala, sabe? O ser humano fala, se comunica através da fala. E fala significa sonorizar palavras. E palavra é a alma da confusão. Né? Se a gente se comunicasse por telepatia, a coisa ia ser melhor. Então, o que acontece? A palavra disciplina se desgastou, ficou ligada a militarismo, a repressão, a papapá, papapá, mas ela está aí, gente. Se você não tiver disciplina na sua vida para fazer as coisas, vai desandar tudo. A gente é que não sabe. E, Samantha, perfeita a tua colocação. Não é o balé que disciplina. Né? A disciplina está em quem está fazendo o balé para alcançar os seus objetivos. Eu não sei se você se lembra que eu tinha a figura de um alpinista do alto de uma montanha, né? É o puro exemplo da autodisciplina. Né? Se o cara não tiver essa disciplina, ele não vai chegar no topo de uma montanha, né? Porque exige coisas ali naquele caminho, né? Que ele tem que seguir exatamente aquilo que é para ser feito. Os poucos que tentam sair da linha estão lá debaixo da neve até hoje. Né? Então, a disciplina não pode ter esse caráter pejorativo, sabe? Ou então a gente vai ter que arrumar outra palavra para ela. Né? Mas simplesmente você saber que você está fazendo aquelas coisas daquela forma para alcançar o seu objetivo. Né? Tanto que eu coloco que o primeiro passo para a motivação é você saber o que você vai fazer.
né? Onde é que eu quero chegar? Qual é a minha meta? Né? Então, aí, bom, se você quer chegar aqui, é a velha conversa da Alice do País das Maravilhas com o gato, né? Ora, se eu não sei para onde eu quero ir, o caminho pouco interessa. Eu tenho que saber para onde eu quero ir, né? Eu posso experimentar, chegar ali e achar, não gostei desse troço, está demais para mim, ou não era o que eu queria, volta e toma outro caminho, né? Se bem que a gente não volta, mas a gente pega na teia, né? A gente pega um rumozinho na teia assim e sai para o outro lado, né? Mas é a mesma coisa. Me lembrei de uma ótima. O basquete. Até hoje, Samantha, tem um monte de gente que bota o filho no basquete para ele crescer. Eles não entendem. Eles não entendem que no basquete tem um homem alto, porque o basquete exige esse perfil, né, mais alto para se dar melhor, mas não que ele tenha ficado daquela altura porque jogou basquete a vida inteira, né? Então são coisas assim que a gente, de repente, eu acho que é nosso papel, sabe, explicar para o leigo, né, que queira saber, né, aquele leigo que tem vontade de se informar, né, e dizer, olha, a coisa. Vamos fazer uma campanha aí para mudar a palavra disciplina, que seja exatamente o que é, né? O que acontece, né? Mas não com aquela conotação pejorativa. Mas, por enquanto, a palavra que a gente tem é disciplina, gostei, é o autodisciplina, né? Que é meio bobo, né? Se tu parar para analisar, é redundante, porque a disciplina só pode ser auto, mas as pessoas não entendem isso, então a gente tem que falar. Botar ali a autodisciplina, né? E tem, mesmo se a pessoa te perguntar assim, mas essa disciplina é imposta pelo professor, né? Não é ele que está se disciplinando. Bom, a disciplina imposta realmente é negativa. É essa que a gente não quer. Agora, quando o professor diz, nós vamos fazer isso para poder chegar aqui, nós vamos fazer aquilo, tem que ser desse jeito para chegar aqui, tem que ser assim para chegar aqui. Né? Disciplina imposta é doutrina, né? É doutrina. Eu digo, vocês não estão disciplinando, vocês não. A escola, ela não disciplina, ela doutrina. Então, o que tu está esperando? E o grande problema na pandemia para a maioria das pessoas foi a tal da falta de disciplina. Porque daí elas não têm os reguladores externos, né? Eu não tenho que chegar no meu trabalho e bater o ponto, eu não tenho o sino do recreio que toca, eu não tenho o horário do lanche, e aí a gente vem para aula online e tem criança que vem lanchar na hora da aula, porque não se organizaram para fazer as coisas antes. Então, é essa falta de autorregulação da pessoa entender, né? E realmente eu faço disso uma campanha, eu sou do contra, né? Porque todo mundo fala, balé é disciplina, e daí eu vou lá e digo, não, meu bem, balé não é disciplina, deixa o balé em paz, por favor. Mas e a disciplina é extremamente importante, como a gente falou, né? Para a questão da aprendizagem, para a questão do desenvolvimento. E eu acho que é isso, não sei se tem algum recado. Assim, eu por mim ficava aqui mais umas 5 horas, né? Até a gente não ter mais voz para conversar, porque tem um monte de assunto paralelo aí que a gente podia entrar, mas até para não cansar quem estiver nos ouvindo, né? Eu acho que não vão faltar oportunidades, a gente pode conversar novamente em outro momento. Com certeza. Se quiser deixar algum recado, alguma coisa assim especial, principalmente para as profs de balé, né, que é o principal público que escutam aqui o podcast. Olha, o que eu digo é o seguinte: abram espaço, estejam abertos à renovação constante. As coisas mudam o tempo todo. A hora que eu sentei aqui para começar esse papo com a Samantha já não existe mais, né? Nós estamos daqui para frente. E o futuro lá, eu também não sei. Não adianta ficar mirabolando as coisas. Isso mesmo. Não. Vamos procurar um conhecimento para construir um caminho sólido. No presente, se viver um caminho sólido. Né? Então, estejam abertos a isso, não se prendam em amarras,
sabe? Deixa a coisa fluir, né? De repente, você quer criar uma situação diferente, mas no balé eu não posso fazer isso, né? Faz, guria, de repente você vai ser o boom do ano, né? Porque fez uma coisa que ninguém tinha feito. Dá esse espaço. É isso. Que show! Prof, muito, muito, muito obrigada. Eu não tenho palavras para descrever como eu estou feliz de estar aqui conversando contigo. Foi uma honra poder ter essa conversa. De coração mesmo, eu agradeço. Espero que toque aí outros corações essa mensagem, que o pessoal entenda um pouquinho da diferença do cognitivo, do intelectual, da autodisciplina e consiga botar para ferver aí as caraminholas na cabeça. De coração, pessoal, @Marta Reusler. Sigam lá, a Prof. Tem live, né, Prof? Toda terça, é isso, né? Toda terça-feira. Essa terça que não houve, porque eu abri o espaço para a Mary fazer propaganda do curso dela, né? Ótimo, mas... Esse é um exemplo, Samantha. Ela resolveu juntar dança do ventre com fisioterapia, né? E não tem nenhuma base de sustentação, porque ela é a primeira que está fazendo isso. É inédito, né? É assim que a gente faz, a gente sai, passou pela cabeça a ideia, não deixa embora, agarra. Exatamente. Quando eu fui escrever o meu trabalho de conclusão de curso, eu lembro que eu disse assim, eu quero fazer alguma coisa na área do balé infantil e tal. E daí o prof. Álvaro, que dava a cadeira de metodologia da pesquisa, ele dizia assim, não tem nada que vocês aqui da graduação vão pensar que já não tenha sido feito, ele dizia. E aí eu disse, prof, eu quero fazer isso. E aí ele, coloca aí no Google Acadêmico, pesquisa, não sei o quê. Aí pesquisei o prof, não achei nada. E daí ele, não pode ser. Tá, eu vou pesquisar e depois eu te mando. Aí depois ele me escreveu e disse, Samantha, não tem mesmo. Tu vai ter que teorizar sobre o balé e sobre o ensino separadamente, porque não tem. E eu disse, beleza. E aí hoje, né, me aprofundei nesse estudo aí do ensino. E, enfim, mas sigam lá, prof. E muito obrigada. E eu espero que a gente possa conversar novamente em breve. Quem tiver dúvidas, deixa aí, manda, escreve, manda direct, que a gente está sempre louca para conversar, né, prof? A gente adora. Sem dúvida. Show de bola. Tchau, tchau.